Hi guys, welcome to SAS TV. Vamos ver agora uma questão sobre pensamento binário e avaliação crítica. Good and evil, right and wrong. Are these concepts that you believe in? Yes, I do. Binary thinking could hamstring you when it comes to a critical assessment of our subjects. We need to understand the gray areas. The world is complex, I get that. I can check my judgment at the door. Considerando o contexto do diálogo, pode-se inferir que, com o uso da expressão gray areas, a personagem quis dizer que a. O pensamento binário pode levar a uma avaliação crítica das coisas. É exatamente o contrário. O pensamento binário leva a uma avaliação muito simplista das coisas. É necessário ver o que não está ali explícito. B. As nuances que existem entre os extremos devem ser consideradas. Então, a opção correta é a B, porque agora sim, para efetuar uma avaliação crítica, é preciso ver além do que está explícito nos extremos. C. O mundo é complexo e, para entendê-lo, é preciso ter uma postura binária. O mundo é muito mais complexo do que se vê através de uma postura binária. D. O lado perverso que existe em todas as pessoas precisa ser compreendido. Ele não aborda esse lado especificamente perverso que precisa ser compreendido. E. A avaliação crítica tolhe as áreas cinzas, levando a um pensamento simplista. É exatamente o contrário, né? A avaliação crítica, ela percebe, ela analisa as áreas cinzas, evitando assim uma avaliação crítica simplista. Opção correta, letra B. Olá, alunos! Nessa questão, vamos ler um pequeno fragmento de Javier Marías, que ele vai falar sobre coisas imborráveis, ou seja, de certo modo, coisas que não podemos apagar. Vamos começar? Hasta las cosas más imborrables tienen una duración, como las que no dejan huella o ni siquiera suceden, y si estamos prevenidos y las anotamos o las grabamos o las filmamos y nos llenamos de recordatorios e incluso tratamos de sustituir lo ocurrido por la mera constancia y registro y archivo de que ocurrió. De modo que lo que en verdad ocurra desde el principio sea nuestra anotación o nuestra grabación o nuestra filmación, solo eso. Aún en ese perfeccionismo infinito de la repetición, habremos perdido el tiempo en que las cosas acontecieron de veras, y mientras tratamos de revivirlo o reproducirlo, otro tiempo distinto estará aconteciendo, y en ese, sin duda, no estaremos juntos, ni cogeremos ningún teléfono, ni nos atreveremos a nada, ni podremos evitar ningún crimen ni ninguna muerte, aunque tampoco la cometeremos ni la causaremos, porque lo estaremos dejando pasar de lado como si fuera nuestro en nuestro intento enfermizo de que no termine e regrese lo que já passou. Sobre esse texto, temos o seguinte questionamento. Tomando como base o fragmento, infere-se que o narrador A. Reflete sobre a passagem do tempo de forma lírica. B. Lamenta a impossibilidade de poder voltar no tempo. C. Enfatiza a necessidade de se aproveitar o momento. D. Admite ser impossível reviver o que já foi vivido. E E. Corrobora as tentativas de reviver o tempo passado. O item que se encaixa no que o texto vai nos passar é justamente o item D, quando ele fala aqui, admite ser impossível reviver o que já foi vivido. Que ele vai dizer que até as coisas mais imborráveis, logo aqui no começo, hasta las cosas más imborráveis, tienen una duración. Ou seja, elas têm uma duração e a gente não vai poder mudar isso. Elas vão ter um começo, elas vão ter um fim. Então, é justamente isso que a gente vai ver no item D, quando ele diz que admite ser impossível reviver o que já foi vivido. Tudo vai ter uma duração, um começo, um fim, e nós não vamos poder voltar nesse tempo. Então, o item correto é o item D. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui a entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino. Logo na sequência, a obra é uma das grandes realizações da arte renascentista, em virtude da combinação de dois elementos formais característicos da pintura do período, que são o ou a
equilíbrio e perspectiva. Exatamente. Se nós vemos aqui do ponto de vista que ele é mais técnico, essa pintura aqui, ela preza pelo equilíbrio entre as partes. Você tem também toda uma ideia de profundidade dada aqui pela perspectiva. Logo, isso torna essa alternativa correta. B. Religiosidade e medievalismo. Temos aqui uma temática que ela é sim religiosa, mas ela não possui esses elementos medievais, o que torna essa alternativa incorreta. C. Temática pagã e uso do esfumato. Mesma coisa aqui, temos até o uso do esfumato, mas a temática pagã não se verifica. D. Racionalismo e antropocentrismo. Temos aqui a tela com uma temática que ela é, na verdade, religiosa. Ela exalta essa relação, né, da confiança do homem com Deus. Então o centro aqui não é o homem. E. Conflito emocional e a exaltação da antiguidade. Do ponto de vista arquitetônico, temos até referências à antiguidade, mas do ponto de vista que ele é emocional, temos aí algo que, na verdade, traz muito mais a ideia de coisas religiosas. Portanto, a gente não tem aqui esse conflito emocional, porque o conflito aqui ele tem muito mais a ver com tensão que ela é religiosa. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de imagens. Vamos a elas? Temos aqui uma primeira imagem da campanha aqui do blog Think Olga. Você acha que gritar "ô gostosa" na rua é elogio? Sua mãe não. Texto 2 aqui. Tem mulher que gosta. Não dá para brincar de roleta russa até achar o alvo. Por meio da análise de ambos os textos, constata-se que o público-alvo da campanha é composto principalmente por a. Militantes da causa feminista ou mulheres simpáticas às reivindicações desse movimento. Embora aqui nós temos sim militantes da causa feminista, indivíduos ligados à defesa desses direitos, eles não são o público-alvo da propaganda. O público-alvo são os homens e a relação de conscientização que deve existir. B. Homens que naturalizam cantadas e outros tratamentos invasivos a mulheres na rua. Exatamente, eles são o público-alvo. Veja que justamente são falados sobre esses tratamentos invasivos e explicando que esses tratamentos invasivos não têm uma carga positiva, não são bons. Logo, estão se dirigindo justamente a esses homens. C. Homens que se posicionam contrariamente às cantadas e outras práticas de assédio. Não é para esse tipo de homem, mas sim para homens que precisam mudar o seu posicionamento. D. Mulheres e homens que não compactuam com o machismo, combatendo-o. Mais uma vez, a ideia não é falar com quem já está combatendo, mas sim com quem ainda tem práticas que são inadequadas. E. Mulheres suscetíveis a situações de assédio nas ruas. Aqui o foco, como já falamos, são os homens e não as mulheres. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com a disseminação de notícias falsas. Vamos ao texto? A disseminação das fake news é reforçada por perfis automatizados nas redes sociais, os robôs. A ferramenta vem sendo utilizada no Brasil ao menos desde 2014 e preocupa por manipular o debate público. As contas automatizadas não são de fácil identificação, porque se disfarçam de pessoas comuns, alternando publicações mais humanas, com a disseminação das notícias. Espera-se que a estratégia ganhe força em 2018 e, portanto, precisa ser combatida pelos poderes públicos. É fundamental que os atores políticos e as instituições envolvidas no processo democrático estejam preparados para garantir um debate transparente e equilibrado no espaço virtual. É preciso se preparar desde já para a fiscalização do uso dessas plataformas. Caso contrário, as notícias falsas podem trazer muitos danos à democracia. De acordo com a reportagem,
existe um impacto social no uso das redes para a disseminação de fake news, notícias falsas, que pode ocasionar a. Desvios no debate político nas eleições. Justamente essa prática, ela tem essa tendência, essa distribuição de informações falsas é um problema que pode afetar, por exemplo, resultados em eleições. Logo, existe um desvio, sim, que pode ser realizado por meio da disseminação dessas notícias. B. Diminuição no fluxo de dados da internet. Na verdade, nós temos um aumento no fluxo de dados, o que torna essa alternativa incorreta. C. Diversificação dos temas que são debatidos. Na verdade, as fake news elas não diversificam, elas fazem focar em apenas alguns temas. D. Novas formas de disseminação de conteúdo. Na verdade, aqui as redes já existentes elas são os meios usados. Então você não tem novas formas, mas você tem o uso de formas que são antigas. E aumento da qualidade dos debates políticos. O contrário, com essa disseminação que faz o fluxo ficar maior sobre determinados temas, a qualidade do debate automaticamente cai. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha sobre perspectivas artísticas. Vamos a ela? Lançado em 2015 e dirigido por Bruno Elotti, o videoclipe Bang da cantora Anitta reúne, como principais características, o uso de referências como as onomatopeias, cores vibrantes e recursos gráficos dos quadrinhos e da linguagem publicitária. Esses elementos associam a estética do videoclipe a uma vertente do ou da A. Gestualismo, caracterizado pela evidenciação dos gestos realizados pelo artista para produzir a obra. No caso aqui, não temos essa produção dos gestos relacionados à produção da obra de arte em si, portanto, isso não se configura. B. Dadaísmo, com técnicas como a do ready-made, produzindo arte a partir de objetos industrializados. Também não temos esses objetos que são industrializados e tirados do contexto. A questão ela é a introdução de outras linguagens. C. Surrealismo, o qual propõe a sobreposição de elementos visuais díspares e lógicos. Há sim uma representação que ela é lógica, nós percebemos isso, portanto, essa alternativa está incorreta. D. Pop art, ao se apropriar de itens pictóricos e ícones visuais de grande circulação na sociedade. Exatamente. Justamente esse uso das cores vibrantes, das onomatopeias, dos elementos gráficos visuais, eles configuram essa influência da pop art. E. Op art, a qual explora os efeitos visuais relacionais à falibilidade do olhar humano. Não temos aqui, na verdade, essa crítica com relação ao que tem visto dentro do olhar e da interpretação crítica do ser humano, mas sim a utilização de outras formas visuais de se passar a mensagem. Logo, a alternativa D é a alternativa correta. Olá, pessoas! Essa questão nos leva até a vinda da família real, suas decisões políticas no Brasil do século XIX. Vamos ao texto. Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos, que bem lhes parecer a benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à exceção do pau-brasil, ou outros notoriamente estancados, pagando por saída os mesmos direitos já estabelecidos nas respectivas capitanias, ficando, entretanto, como em suspenso e sem vigor todas as leis, carta-régias ou outras ordens, que até aqui proíbam nesse estado do Brasil o recíproco comércio e navegação entre os meus vassalos e estrangeiros. Uma carta escrita na Bahia, ao 28 de janeiro de 1808, pelo príncipe regente naquela época, Dom João VI. O trecho anterior, retirado de um documento oficial do período colonial, descreve. Quando a gente vem para o texto anterior, nós podemos ver exportar, que possam exportar para outros portos, né? E que
ficam em suspenso toda e qualquer outra lei que proíbam, nesse estado do Brasil, o comércio e a navegação. Ou seja, o que nós temos aqui é o que está contido na letra C, o documento que abre os portos brasileiros no Brasil, causando o fim, então, do limite comercial, né, do Pacto Colonial, característica da chegada da família real ao Brasil. Dessa forma, então, nossa resposta está na letra C. Olá, coleguinha, tudo bem? Essa questão fala sobre Guerra Fria. Olha só, pessoal, em um comunicado conjunto após 11 horas de conversas, a Coreia do Norte prometeu enviar uma grande delegação para a Olimpíada de Inverno de Pyeongchang em fevereiro na Coreia do Sul, mas fez uma forte reclamação após Seul propor conversas para desnuclearizar a Península Coreana. A Coreia do Sul pediu para seu vizinho cessar atos hostis que aumentavam a tensão na península e, em troca, o Norte concordou que a paz deve ser garantida na região, informou o Ministério da Unificação da Coreia do Sul em comunicado separado. As conversas entre as Coreias são monitoradas de perto por líderes mundiais ansiosos por qualquer sinal de uma redução nas tensões. Olha só, pessoal, uma questão que fala sobre um conflito que é desdobrado desde o início da Guerra Fria, desde o início dos anos 50, quando iniciou a famosa Guerra das Coreias, que em 1953 houve um cessar-fogo, inicia o armistício, e então esses dois países lá para cá vivem numa grande tensão. Essa história vai dar início exatamente a uma grande e longa batalha que envolve, durante 1945 e 1991, a famosa Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Neste caso específico, a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, adotou o sistema socialista que ocorre até os dias atuais, e a Coreia do Sul vai aí adotar o sistema capitalista, se transformando num tigre asiático, uma grande potência econômica regional e global. Assim, vamos lá, o que a questão nos pede. A questão geopolítica indicada no texto refere-se a duas Coreias. Caracteriza um dos grandes desafios da atualidade, que teve como origem, olha só o que nós temos no item B, pessoal, ó. Olha o item B aqui, ó, presta bem atenção. Disputas geopolíticas durante a Guerra Fria, conforme nós falamos, beleza? Então, essa questão, marcamos o item B. Olá, pessoal. Vamos comentar uma questão sobre o pensamento do grande René Descartes, o cartesianismo ou racionalismo. A questão traz esse texto que vocês podem acompanhar. Nas cerca de 80 páginas do livro, Descartes ainda achou espaço para desenvolver a tese de que existe uma única verdade que não pode ser questionada: a nossa existência. Pensamento resumido na famosa frase "penso, logo existo", que aparece na quarta parte da obra Discurso do Método. Diante de tanto ceticismo, Descartes estava preocupado com a validade das evidências que poderiam comprovar as verdades. Se devemos questionar tudo, por que devemos confiar nas informações que colhemos da natureza, já que tudo passa pela interpretação dos nossos 5 sentidos? Como confiar que todas as pessoas perceberiam esses estímulos da mesma forma, permitindo que uma verdade se tornasse válida para todos? Pessoal, com base no texto, ao formular a afirmação "penso, logo existo", Descartes propunha que a origem do conhecimento era resultado. Letra A de avião, razão. Letra B de bola, vontade. Letra C de casa, realismo ingênuo. Letra D de dado, experiência sensorial. Ou letra E, idealismo transcendental. Pessoal,
O pensamento de René Descartes, e isso vocês precisavam ter em mente para responder à questão, está intimamente ligado a duas grandes questões, entre tantas. Descartes, que é um pensador do século XVII, nasceu no século XVI, mas ele é do século XVII, defende que tudo tem uma ligação com o inatismo. Então, o saber está dentro de cada um de nós. E metafísica, o cartesianismo é de base metafísica, existe uma realidade além da metafísica. Descartes, pessoal, não acredita na importância dos sentidos, razão pela qual já eliminamos de cara a letra D de dado. Experiência sensorial é coisa de uma outra corrente chamada empirismo. E Descartes, que é o primeiro filósofo moderno, é o pai do racionalismo, que é uma corrente contrária ao empirismo. E Descartes, pessoal, também não pode ter lançado o idealismo transcendental, que é uma corrente ligada ao nome de Immanuel Kant. Kant é um pensador do século XVIII, ele está bem distante de Descartes na história, e o Kant é um cara que vai meio que misturar o racionalismo com o empirismo. O empirismo está presente aí nessa letra D de dado. Letra C de casa, pessoal, fala de realismo ingênuo, o que nós poderíamos associar à ideia de senso comum. E uma coisa que o cartesianismo não quer, pessoal, é o senso comum. As coisas tomadas como se fossem naturais, se não são. Então, para Descartes, ficamos aí, pessoal, entre a letra A de avião e B de bola. B de bola jamais poderia ser, porque vontade está ligada a sentimento. E segundo René Descartes, pessoal, o que nos dá, então, o conhecimento propriamente dito é a razão. Pessoal, resposta certa, portanto, nessa questão é a letra A de avião. A resposta certa é a letra A. Olá, pessoal. Nós vamos discutir uma questão sobre indústria cultural, montada a partir do pensamento de Theodor Adorno, um dos maiores membros da chamada Escola de Frankfurt. A questão fala o seguinte: os consumidores são os operários e os empregados, fazendeiros e pequenos burgueses. A totalidade das instituições existentes os aprisiona de corpo e alma. Os aprisiona de corpo e alma, a ponto de, sem resistência, sucumbirem, caírem diante de tudo que lhes é oferecido. E assim, como a moral dos senhores era levada mais a sério pelos dominados do que pelos próprios senhores, assim também as massas enganadas de hoje são mais submissas ao mito do sucesso do que os próprios afortunados. Theodor Adorno, como já dissemos, um dos maiores nomes da chamada Escola de Frankfurt. Com base no texto, a evolução da indústria cultural, tema da questão, fez com que as massas encarassem o ato de consumir como sinônimo. Galera, antes de entrar na questão propriamente dita, é importante salientarmos que esta Escola de Frankfurt é uma agremiação acadêmica universitária que, entre outras coisas, vai destacar a famosa teoria crítica. E dentro dessa teoria crítica, há uma série de análises muito profundas, como o nome já diz, críticas, há uma série de conceitos. E entre esses conceitos está o de indústria cultural, que seria um mecanismo, segundo a Escola de Frankfurt, utilizado pelo sistema capitalista a fim de aumentar os lucros da burguesia, convertendo cultura em mercadoria.
cultura em produto, que passa a ser vendido como se fosse uma mercadoria. E dentro dessa lógica de comércio ou de mercado, o produto ou a cultura, por ele representada, passa uma ideia de prazer e sucesso, o que torna a letra B de bola já como correta. Vamos ver por que estão erradas as que estão erradas. Letra A falou de desenvolvimento da intelectualidade. Isso vai contra o pensamento da escola de Frankfurt e de Adorno, porque essa nossa intelectualidade é ameaçada no momento em que essa indústria cultural ela massifica a sociedade. As pessoas são submetidas agora a um bombardeamento de produtos que levam à massificação, sem diversificação. E também a letra C está falsa, porque não é propósito de equilíbrio entre corpo e mente, uma vez que a mente passa a ser menos valorizado. O prazer que o corpo representa é que é mais importante. Personalização da tecnologia. Essa opção está falsa, porquanto a tecnologia passa a ser uma ferramenta inquestionável, ela passa a ser uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, ninguém questiona. E aperfeiçoamento estético está falso, pessoal, pela questão da mecanização que a indústria vai promovendo. Então, como resposta certa, temos a letra B de bola. A resposta certa é a letra B de bola.